Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio com ela, que é pós-graduada em neurociência e especialista em desenvolvimento humano, a Maria Santaferro. Olha o nome da mulher poderoso, hein? Olá, gente. Muito feliz de estar aqui mais um dia. Nosso segundo episódio para agregar na vida de muitas mulheres. Que legal. Maria, como é que foi depois do primeiro episódio, assim, como você se sentiu depois da primeira gravação, depois que viu o conteúdo pronto? Ai, é muito legal. A gente teve muita interação no Instagram. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga, ela Maria, quando tu postou, muita gente comentou, muita gente curtiu, muita gente se conectou com o conteúdo, né? Então foi muito legal poder agregar um pouco na vida dessas pessoas que me seguem. Que legal. Olha aí, então hoje a gente vai falar, né, Maria, sobre o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? Muito bom. Eu vou começar querendo saber como é que a gente pode criar esse equilíbrio saudável, né, entre as demandas do trabalho e as responsabilidades pessoais. Sim. A nossa vida ela é sistêmica, né? Então a gente tem que olhar realmente para essa vida sistêmica dentro do coach. A gente trabalha 11 pilares. E a gente entende que não tem como você ser muito bom em uma área e não ser em outra. E para você ser bom profissionalmente, você primeiro tem que estar bem. Você primeiro tem que ser feliz, tem que se sentir bem, tem que ter bem-estar para poder você ser criativo, para poder você ter um bom desempenho, para poder você conseguir seus resultados. Então, para você ser bom em todas as áreas, eu acredito que a gente precisa ter uma organização. Então, nada melhor do que uma agenda programada, realmente. A gente se programar o que a gente tem para fazer, cumprir com as nossas metas do trabalho, da parte profissional, mas também entender que nessa vida sistêmica existe eu e que eu preciso me cuidar. Então, eu preciso de um momento para mim de autocuidado, eu preciso fazer um hobby. Por exemplo, na minha casa, essa semana mesmo meu marido chegou e falou algumas coisas sobre os nossos horários, programando. E a gente tem um dia fixo que é nosso, que é o dia da sexta-feira à noite. Então, sexta-feira à noite eu já sei que eu não vou programar nada, eu não vou trabalhar, porque na sexta-feira à noite é dia de eu cuidar do meu pilar conjugal. Então, isso é uma coisa muito interessante, a gente realmente se programar para fazer as coisas, entender que é importante a gente olhar para essa vida de forma sistêmica e que a interação com meu marido, eu ir numa academia, eu ter um contato social, eu fazer as outras coisas, vai fazer eu me sentir bem. E se eu estiver bem, eu vou ser uma boa profissional. Muito bom. A Hilda sempre fala, nossa CEO, sobre o tempo para si, né? Sim. Saber realmente dividir aí. E aí eu queria saber quais as estratégias práticas assim que você recomenda para evitar o esgotamento e promover o bem-estar emocional. Uma rotina saudável, eu acredito que seja o ponto-chave disso. Quando a gente consegue ter uma rotina saudável, a gente consegue ter qualidade de sono, que é muito importante para a gente render durante o dia. A gente consegue estar melhor, né? Cuidar melhor da gente. A gente precisa ter um momento de autocuidado, precisa olhar para dentro, perceber como é que eu estou. A gente consegue ver quando é que a gente está cansada, quando é que a gente está precisando de cuidado. Então, saber desacelerar quando for necessário. Eu gosto muito de praticar mindfulness, que é a atenção plena, e a gente trabalha isso dentro das sessões de coach. E quando a gente trabalha essas meditações guiadas, elas são boas para ansiedade, para depressão, ela promove um bem-estar, ela vai ali fazendo, modulando o nosso cérebro, né, para a gente conseguir reagir melhor às situações. Então, é uma coisa que eu indico muito também fazer. Eu sempre passo áudio para as pessoas que estão aqui comigo, quando eu vou fazer palestra sobre isso, quando a pessoa vai lá no meu escritório e a gente pratica dentro da sala, mas eu também passo para ela fazer no dia a dia, porque eu acredito que são coisas que vêm promover esse bem-estar, é uma forma também de autocuidado. Que legal. E você. Agora a gente vai pro mito sobre o coach, né? E eu queria saber, qualquer pessoa pode ser coach ou tem um processo aí de formação? Tem um processo de formação. Essa pergunta é muito boa porque, como falam tanto de coach, né? E aí às vezes parece que do dia para noite a pessoa surge um coach. E na verdade existe um processo para se formar um coach. E quando eu fiz a minha formação, eu fiz 2 módulos presenciais. Depois disso, um módulo EAD, onde tem palestras, tem 30 e poucas aulas, mais de 20 livros para serem lidos. E tem todo um estudo ali que nós fazemos. Aí a gente faz uma prova e nessa prova a gente precisa acertar 96% das questões.
E eu preciso passar por um processo de coach, viver esse processo, né? Entender essa metodologia e aplicar ela na minha vida. E eu preciso aplicar o coach na vida de um coach, né? De um cliente meu. Quando eu finalizo esses 2 ciclos, aí eu posso ter o meu certificado em coach. Então, existe aí toda uma trajetória, né? E, lógico, depois disso tem muito estudo ainda, porque essa parte do desenvolvimento humano é eternamente neurociência trabalhando e vindo pesquisas novas e muitas coisas para a gente ir aprendendo. Com certeza. E quanto tempo leva, assim, para a pessoa? Quanto leva anos ou leva um ano? Como é que é? Depende A muito. primeira formação, por exemplo. Depende da pessoa mesmo. A gente tem até 1 ano para fazer a nossa prova. Mas eu faço um primeiro módulo 1 mês. No segundo mês eu faço outro módulo presencial. E aí eu vou fazendo a parte EAD. Aí já depende do meu ritmo, da leitura que eu faço dos livros e de quando eu quero fazer a minha prova. Eu tenho até 1 ano depois do meu módulo para fazer essa prova. Eu queria a tua opinião sobre. Não sei se isso é polêmico, hein? Pode Ou- falar. Sobre essa nova modalidade que agora, assim, sempre teve imersão, né? De coaching. Eu mesmo tenho alguns cursos lá no IBC Coaching, que eu fiz em São Paulo, mas agora eles estão desenvolvendo muito mais, né? Andar em cima do fogo, pisar no vidro, gritar. O que que você acha? Você já fez alguma coisa assim? Sim, sim. Eu tenho uma formação em treinador comportamental pelo Instituto CAEST. Eu fui em São Paulo fazer. E realmente é isso que você está falando. São ferramentas de alto impacto, que não é a mesma coisa que coach. Então, assim, como o coach ele já é polêmico, meteram essas ferramentas no meio e ele ficou mais polêmico. Mas essas ferramentas, elas não são do coach. Essas ferramentas são do treinador comportamental. E aí, eu, como coach, posso fazer uma imersão e colocar essas ferramentas dentro. Mas, por exemplo, lá onde eu fiz a minha formação em treinadora comportamental, tinha gente que era médico, tem gente que é veterinário, tem gente de várias áreas. E essas pessoas pegam essas ferramentas e levam para dentro da área delas para fazer o treinamento delas, entendeu? E, para mim, fez efeito, deu resultado, né? Ressignifiquei algumas coisas. E eu concordo em fazer, lógico, você precisa estar preparado para fazer isso, né? A pessoa vai andar em cima do fogo. É fogo, realmente. Tem gente que olha a pessoa andando em cima do vidro. Ah, gente, isso é mentira, para com isso, não sei o que vocês estão acreditando. É vidro, né? Eu tenho uma esteira lá em casa com os vidros todo quebradinho para eu montar o meu treinamento que vai vir em breve. Mas você tem que ter uma preparação, então você tem que saber fazer, na verdade, né? E aí, quando você sabe aplicar a ferramenta, dá tudo certo. Mas você se cortou quando pisou no vidro? Não corta. Você tem que saber fazer a ferramenta. Quando você sabe aplicar a ferramenta, dá tudo certo. É vidro de verdade, não é de mentira. Todo mundo passa, tá? Passa a gente com o pé engessado, passa o magrinho, passa o gordinho, passa todo mundo. Não se corta. É saber passar realmente. E o vidro ele é quebrado de uma forma estratégica para isso. Todos eles são bem limpos. Então, assim, lá na formação que eu fiz, tinha 100 pessoas. As 100 pessoas passaram, ninguém cortou o pé. E não sei se pode revelar, né? Qual que é a finalidade de passar por cima do vidro, assim? Depende do filtro que é aplicado no treinamento. Então, assim, cada treinador vai aplicar um filtro diferente. Então, vai ser para ressignificar mesmo crenças, passar por cima de dificuldades. Tipo, tem gente que bota uma placa lá do outro lado. E ali tem. Uma vez eu fiz um que eu coloquei disciplina, ousadia, e aquilo tudo estava do outro lado da minha diversidade. Então eu passei por toda ela, ali estava o que eu queria, e é assim, é focando, olhando para aquilo, não me distraindo para nenhum lado nem para o outro, sempre ali disciplinada, focada no que eu quero, entendeu? Então, para mim, aquilo ali ficou muito marcado. Toda vez que eu lembro que eu preciso fazer uma coisa disciplinada, focada, não olha para o lado, não olha para o outro, faz o que precisa ser feito. E desde o dia que eu fiz essa ferramenta, ficou essa palavra na minha cabeça. Então, cada treinamento, cada treinador vai dar um filtro para isso. Que legal, que legal. Olha aí, tirei minha curiosidade. Coach é terapia? Não, coach não é terapia. Todo mundo confunde, né? Gente, é tipo psicólogo, não é? As pessoas perguntam. E não é, né? Coach não é terapia, não é aconselhamento, não é mentoria. Coach, a nossa maior finalidade é entender o estado atual dessa pessoa, que é o ponto A,
e levar ela para o ponto B, que é o estado desejado. Então, a gente passa de forma muito rápida no passado dela. E a terapia, ela já dá uma olhada mais profunda, fica mais ali, olhando o que aconteceu, né? E a gente olha o passado dessa pessoa para entender o que aconteceu, para saber qual as crenças que ela tem, o que ela viu, ouviu e sentiu que geraram as crenças dela, que podem estar bloqueando hoje os resultados dela, entendeu? E aí a gente olha de forma bem rápida, mas aí foco total no presente e no futuro, porque a gente precisa fazer essa pessoa alcançar as metas dela. Então, qual é a meta dessa pessoa, qual é o plano de ação, o que a gente pode fazer para desenvolver as habilidades dela, para que ela chegue nesse ponto desejado, para que ela realize esse sonho, essa meta. Então, o nosso maior objetivo com o coach é que a pessoa tenha uma vida mais abundante, mais feliz, mais próspera, que é um estilo de vida mesmo diferente, assim, mais abundante. Eu digo sempre que Deus, na palavra dele, diz que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância, né? Então, é isso que eu prego dentro do coach. Que legal. Agora a gente vai falar sobre quais são, né? Eu quero saber quais são os principais obstáculos que as pessoas enfrentam ao tentar mudar hábitos e padrões de pensamento. Eu acredito que quando a pessoa ela já tem consciência de que ela precisa mudar, porque eu sempre digo que nós que somos coach, primeiro a gente tem que conscientizar a pessoa de que ela precisa de um coach, porque até então ela nem sabe que ela precisa. E aí quando ela cria consciência de que ela precisa mudar alguns hábitos, alguns pensamentos, eu acho que a primeira barreira que ela tem é a zona de conforto. Falam muito de coach, eu acredito que falam muito, porque às vezes vem de uma historinha de que é tudo muito fácil e muito simples, mas na verdade eu tenho conteúdo e ferramentas, mas a pessoa precisa fazer o dever de casa dela. E aí, quando ela precisa sair dessa zona de conforto, muitas vezes é muito difícil para ela, porque ela já está ali adaptada há muito tempo daquele jeito, e aí agora ela tem que pensar diferente, tem que fazer diferente, tem que ter atitudes novas, e ter que realmente, né, sair daquilo que está cômodo para ela, para uma vida mais agitada, onde eu vou correr atrás mais de resultados e tudo mais, às vezes para ela é mais difícil. Então, eu acredito que o primeiro impacto já é a zona de conforto. E aí eu acredito que tem muito de autossabotagem também das crenças, porque essa pessoa vem de uma vida com muitas crenças que às vezes não estão ali cooperando para que ela alcance os objetivos dela. Então, nesse momento, ela começa a fazer historinha, que às vezes não é pra ela, isso não vai dar certo, será que é pra mim? Não, pro outro dá certo, mas pra mim tudo dá errado, pra mim não, eu não vou conseguir, eu não mereço isso. Não, isso é muito grande, não dá pra eu sonhar desse jeito. A gente trabalha com Dream List dentro do coach, e quando a gente fala sonha, o que é que tu quer pra tua vida? Às vezes as pessoas não sabem o que elas querem, às vezes elas não conseguem sonhar. A gente vê que parece que tem um medo ali, e elas não conseguem pensar em algo grande, sabe, pra vida delas. Então, eu acredito também que a crença, nesse momento, ela muitas vezes é limitante. E aí, ali também acaba esbarrando um pouco. Outra coisa que eu acredito que muitas vezes é uma dificuldade é uma rede de apoio. Porque quando a pessoa ela começa a querer mudar, a gente tende a querer uma pessoa que apoie a gente, né? E muitas vezes a gente não tem. Sim. E a gente precisa entender que quando a gente não tem uma rede de apoio, quando a gente não tem uma pessoa pegando na nossa mão e junto, a gente precisa fazer por a gente mesmo. E aí essa pessoa precisa se levantar e dizer, não, eu sou autorresponsável pela minha vida, eu quero um resultado diferente, eu quero pensar diferente e eu vou fazer por mim mesmo. E aí as pessoas que estão ao redor, elas começam a ver que tem alguma coisa diferente que está dando resultado. E aí depois elas começam a mudar, né? Mas a gente não pode esperar vir um herói, segurar na nossa mão e andando junto com a gente. A gente Sim. precisa se posicionar realmente e fazer o que precisa ser feito.